Olá a todos! A história que vos vou contar hoje fala acerca de um milagre. Sabem o que é um milagre? Um milagre é uma coisa que aos nossos olhos e nas nossas capacidades é impossível, mas que para Deus é possível. O milagre que vos vou falar hoje foi o primeiro milagre que Jesus fez na Bíblia. Este episódio está escrito no Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Há muito tempo atrás, quando Jesus ainda estava na Terra, ele andava por toda a parte a falar sobre o amor de Deus com os seus discípulos. As pessoas gostavam muito de estar com Jesus, adoravam ouvir as suas histórias que ele contava. Jesus falava às pessoas de Deus, o Criador de tudo o que existe, que me criou a mim e a ti e a tudo o que existe. Ele ama-nos muito e quer estar bem pertinho de nós. Jesus andava pela Galileia e nessa altura houve um casamento. E Jesus, a sua mãe e os discípulos foram convidados para esse casamento. E o que é que acontece sempre no final de um casamento? Há sempre uma grande festa e as pessoas dançam, cantam, comem, bebem, divertem-se. Naquela altura, as pessoas não bebiam sumos como nós bebemos nas nossas festas hoje. Naquela altura, quando havia festas, as pessoas bebiam vinho e o vinho nunca podia faltar numa festa como esta. O casamento estava a correr muito bem e toda a gente estava muito contente. Mas sabem o que é que aconteceu? O vinho acabou. Agora não havia mais nada para beber. Como é que era possível? Maria, a mãe de Jesus, teve uma ideia. Jesus estava lá, não era? Jesus era o Filho de Deus e ele era capaz de resolver qualquer problema, mesmo até a falta de vinho. E Maria sabia que Jesus podia resolver esta situação. Então, Maria deu ordens aos empregados para fazerem tudo aquilo que Jesus mandasse. Havia naquele lugar umas vasilhas. E estas vasilhas ou estes jarros eram onde se colocava a água. E então Jesus disse aos empregados: encham essas vasilhas de água e depois de estarem bem cheias, tirem um pouco e levem ao homem que está a organizar a festa. Os empregados ficaram muito confusos. Então o homem que estava a organizar a festa pediu vinho, não pediu água. Por que é que Jesus estava a mandar dar água, se o que faltava era vinho? Eles fizeram exatamente aquilo que Jesus mandou. O homem provou o que estava dentro das vasilhas e sabem o que era? Era água. Água transformada em vinho. O mestre de cerimónias estava muito surpreendido porque aquele vinho era mesmo muito bom e ainda melhor do que o vinho que eles tinham bebido anteriormente. Até mandou chamar o noivo, o mestre de cerimónias, e disse-lhe: nos casamentos costumamos sempre servir o melhor vinho primeiro e só depois de todos terem bebido, servimos o vinho que não é tão bom. Mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Ele não sabia o que tinha acontecido porque ele não estava com Jesus quando Jesus mandou encher as vasilhas de água, o noivo. Mas tinha acabado de acontecer um verdadeiro milagre. Era vinho. Jesus transformou a água em vinho. Aquilo que aconteceu podia parecer impossível, não é? A todos nós. E até aos que estavam ali naquele lugar, mas foi possível para Jesus. Aquele foi o primeiro milagre de Jesus e por causa deste milagre, ele mostrou ser o Filho de Deus e os seus discípulos acreditaram ainda mais nele. Jesus, na verdade, ele não precisava de fazer este milagre, porque
ele era apenas um convidado, não é? Ele não era a pessoa que estava a organizar o casamento, nem era o noivo, ou sequer um empregado. Mas mesmo assim, Jesus fez algo. Jesus está sempre disposto a fazer algo por cada um de nós. Ele ama-nos e cuida de nós e está sempre atento ao que se passa connosco. A nossa história terminou. Por isso, ouçam com atenção as perguntas. Primeira pergunta: o que é que Jesus fazia com os seus discípulos enquanto esteve na Terra? Segunda pergunta: o que aconteceu durante o casamento que deixou os empregados preocupados? Terceira pergunta: o que Jesus fez para resolver aquela situação? Antes de irmos embora, eu quero convidar-te a fazeres uma oração comigo. Podes fechar os teus olhos e, se quiseres, até podes dizer aquilo que eu vou dizer também. Deus, obrigado porque tu me amas e obrigado porque tu nos amas. Obrigado porque tu te preocupas connosco até no mais pequeno pormenor. Ajuda-me a confiar e a acreditar nos milagres que tu podes fazer. E obrigado por fazeres coisas mesmo maravilhosas por mim. No nome do Senhor Jesus. Amém.